Bora! O conceito de subordinação na administração pública está diretamente ligado. Então, olhem só, agora falando aí especificadamente de subordinação, ao vínculo funcional entre o agente público e a administração pública, posto que somente a relação de emprego pressupõe subordinação e vinculação. Na administração é comum a gente falar em relação de emprego. Cuidado, tá? A gente fala muito mais numa relação funcional, que envolve, né, aí os servidores como uma forma geral, né? A gente tem os cargos comissionados, é muito mais amplo do que simplesmente uma relação de emprego. A noção de poder normativo, posto que esse é exercido pela autoridade mediante a edição de atos destinados a instituir deveres e obrigações aos servidores que lhes são subordinados. Subordinação e poder normativo, né? São coisas aí não muito próximas. O poder normativo, inclusive, ele vem de uma forma geral. Ao poder disciplinar, cujo exercício é restrito aos servidores titulares de cargo efetivo e diz respeito à correção de infrações disciplinares. O poder, a subordinação tem um pouco a ver com o poder disciplinar? Tem tudo a ver. Eu vou ser punido por quem? Pelo meu superior hierárquico, por quem eu tenho subordinação. Mas isso existe só para servidores titulares de cargo efetivo? Não. Os comissionados também são subordinados. Aos servidores não ocupantes de cargo efetivo, posto que esses são dotados de autonomia no exercício de suas funções, não podendo sofrer ingerências externas. Opa! Ele tem autonomia no exercício das funções? Não, ele também tem subordinação. A hierarquia, que informa a organização administrativa, dela decorrendo o poder disciplinar no que se refere a apurar e impor sanções pela prática de infrações administrativas pelos servidores. Perfeito, né? Então, ó, subordinação tem tudo a ver com a ideia de hierarquia. Tudo a ver. Falou hierarquia, falou em subordinação. Além disso, o poder hierárquico se relaciona ao poder disciplinar. É da hierarquia que decorre essa aplicação de penalidades. Agora uma bem tranquilinha, ó. A Lei Federal 9784, Lei do Processo Administrativo, impõe como critério a ser observado na atuação nos processos administrativos a vedação à aplicação retroativa de nova interpretação. Tal diretriz prestigia especialmente o princípio da. A lei vai nos dizer que a gente não pode dar interpretação, né, nova interpretação aí retroativa, né? Então, o que significa? A gente retroage uma nova interpretação para atingir situações já consolidadas. Qual o princípio que ofende? Ou melhor, qual o princípio que proíbe essa interpretação? O princípio da segurança jurídica. Atenção aqui, tá? Esse princípio também tem sido chamado de princípio da confiança, né? Ou princípio da confiança legítima. Se caísse esse nome, o bicho pegava, tá? Princípio da confiança legítima, pode aparecer com esse nome. Moralidade, a gente sabe que é agir com honestidade, boa fé. Eficiência é os menores custos e os melhores resultados. Impessoalidade, né? Ausência de privilégios, ausência de prejuízos, ausência de promoção pessoal do agente. E a autotutela, né? Esse é um bonito que sempre cai. Vamos ver se vocês lembram disso aqui. Tô bom, Felipe, aqui? Olhem só. Quando a gente fala em autotutela, o que a gente lembra? No poder da administração de rever seus próprios atos, não é isso? Então, pela autotutela, a administração vai rever seus próprios atos, ok? Nessa revisão, se ela se depara com um ato ilegal, ou seja, contrário à lei, ou seja, viciado, ela o quê? Ajudem. Ela deve o quê? Anular. Muito bem. Agora, se nessa revisão ela se depara com um ato que é legal, ou seja, de acordo com a lei, mas ele se tornou inconveniente, né? Ele se tornou inoportuno, ela faz o que a gente chama de controle de mérito. Aí ela pode o quê? Revogar.
Isso aqui, ó, é uma pegadinha antiga dos concursos. Porque o que cai quando fala em autotutela? A autotutela é a prerrogativa da administração de rever seus próprios atos, sendo que diante de um ato ilegal, ela pode anular. Errado. Diante de um ato ilegal, ela deve anular. Diante de um ato ilegal, a administração deve revogar o ato. Não, eu não falo de revogação de ato ilegal. Ato ilegal a gente anula. É uma questão de nomenclatura. Isso aqui a gente vai fazer aquele quadro lindo, né? Porque sempre aparece. Não me contem, né, Jô? Não me contem se errar essa questão na prova, porque eu fico indignada. Ai, professora, confundiu deve com pode. Não me conta, porque o bicho vai pegar, tá? Então, lembrem-se aqui da autotutela, sempre, sempre, sempre aparece, tá? Bem rapidamente para vocês entenderem, né? Imaginem que o INSS faz uma análise lá dos benefícios concedidos e verifica que foi concedida uma aposentadoria por idade para uma pessoa de 30 anos. Isso é um ato ilegal. O INSS deve anular aquela aposentadoria. Fácil assim. Agora, imaginem que nós temos um servidor público que está em licença para tratar de assuntos particulares. Ele está em licença, tudo legal. Ou seja, ele era estável, ele tinha todos os requisitos da licença, mas a administração está precisando de gente. No momento em que ela concedeu a licença, era oportuno, mas agora está precisando de gente. E aí não é mais oportuno, agora se tornou inconveniente. O que a administração faz? Revoga a licença e manda o camarada voltar para trabalhar. Tá? Isso aqui é uma questãozinha de princípios, né? Então, segurança jurídica, letra A de absolute. Próxima. No tocante à delegação e avocação, de novo, Lei 9784. Vamos focar nessa lei. Você que está em casa, Felipe fica louco porque, você que está em casa, né? Mesmo você não compreende o meu curso, mas você lê essa lei, porque vai cair. Na hora da prova você vai lembrar de mim. Vai cair, tá? Avocação e delegação. Isso aqui é um erro muito comum. Que foi, Felipe? Que foi? Felipe fica puto, né? Olhem só. Avocação e delegação. Tem gente que confunde assim. Delegar, tá? Delegar, eu tenho uma competência. Eu delego uma competência que é minha por lei para Ellen, certo? Então, eu delego para Ellen. Eu não quero mais que a Ellen pratique aquele ato. Tem gente que acha que quando eu pego de volta é avocação. Tá errado. Tá errado. Então, atenção. Eu tenho uma competência que é atribuída por mim pela lei. Então, se ela não estiver lá naquele rol dos indelegáveis, eu posso delegar essa atribuição para ela. Se eu não quero mais que ela pratique esse ato, eu revogo a delegação, ok? O que é a avocação, Gi? A avocação é quando a competência por lei é dela. A competência é do subordinado. E eu, então, puxo para mim. Então, eu avoco essa competência. Imaginem que a lei dá uma atribuição para que o secretário de Estado aplique a pena de suspensão. Estou chutando, tá? O secretário de Estado pode aplicar a pena de suspensão. A lei diz, é competência dele. E o governador diz, não, eu que vou aplicar. Ele faz o quê? Avoca essa competência. Importante, a delegação tanto pode se dar para baixo como no mesmo nível hierárquico. A avocação não. A avocação é só de baixo para cima. Quem está em cima, puxa de quem está embaixo. Porque vocês imaginam que bom que fosse que eu pudesse avocar as competências do meu chefe, né? Eu ia avocar, por exemplo, a competência dele de decidir quando que será o meu período de férias, não é verdade? Então não dá. Não dá, assim, ó, o poste não faz xixi no cachorro. Então não dá para o de baixo puxar o de cima, tá? É sempre nessa relação. E é isso que a questão nos traz, ó. No tocante à delegação à avocação de competências, a Lei Federal 9784, quanto ao uso de tais mecanismos na modalidade vertical, observando a linha hierárquica, ou na modalidade horizontal, sem observar a linha hierárquica, admite. Tanto a avocação e a delegação em ambas as modalidades, não. Avocação em ambas as modalidades, mas delegação apenas na vertical, não é o contrário. Delegação em ambas as modalidades, mas avocação apenas na modalidade vertical.
É isso que eu acabei de explicar, tá? Então, letra C de champanhe, tá? Então, lembrando, a delegação tanto no mesmo nível quanto para baixo, né? E a avocação só no plano vertical. Essa é uma questão boa, tá? Boa, derruba um povão. Depois, em se tratando de organização político-administrativa dos municípios, Estado e União, a descentralização. Agora aquela delícia, né? Vamos lá. Felipe, tá focando aqui, Felipe? Fica ligado. Fica rindo de mim. Rapidamente, no nível, como é que é? Qual é o máximo que a gente consegue, acelerar um vídeo? 2? Então, mas acho que tem uns que aceleram mais, não tem? Tu baixa, como é que é o nome daquele lá, Ju? Speed Control lá, né? Tem um que tu baixa, aí tu consegue, mas aí é loucura, né? Então vamos no nível máximo. Olha só aqui. Rapidamente, a administração pública e o garrancho, não, tentem copiar, tá? A administração pública direta, não é isso? Direta nós temos os entes políticos, não é isso? Entes políticos, União, Estados, DF e os municípios. Esses entes são pessoas jurídicas de direito público e criam um monte de órgão. Órgão não tem personalidade jurídica, não é isso? Quando uma pessoa jurídica se divide em órgãos, ou seja, reparte internamente competências, nós chamamos isso de desconcentração. Desconcentração. Desconcentração é só lembrar do O de órgão. Desconcentração é repartição de competência para órgãos. Entes sem personalidade jurídica. Repartição interna de competência. Quando a direta dá ensejo à indireta, aí são pessoas diferentes. É o que a gente chama de entidades administrativas. O que eu tenho aqui? Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Aqui, o que traz a chave da questão é o E de entidade. Então, eu vou lembrar de descentralização. A descentralização é quando a direta dá ensejo à indireta, quando são pessoas diferentes. Isso aqui a gente vai ter tempo para secar, tá? Mas é só para ter uma noção. Olha que letra bonita, né? Credo. Vamos lá. A questão está pedindo a descentralização. Diz, corresponde à promulgação de uma lei que dá a responsabilidade de execução de um serviço a uma nova entidade criada, integrante da administração direta. Não, se a direta que está criando tem que ser uma outra entidade, tem que ser fora dela, daí vai ser da indireta. Então, não. Criação de novas pessoas jurídicas de direito público ou privado por parte dos entes da federação para transferência de parte das atribuições do ente criador para o novo ente criado, não havendo subordinação entre eles. É isso? Vamos ver as próximas. Criação de órgãos. Não, se é órgãos, daí é desconcentração. Outorga de serviço público à entidade do terceiro setor, mantendo-se, entretanto, subordinação. O terceiro setor está fora da administração e não tem subordinação. Técnica de repartição ou distribuição de competências no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, daí é desconcentração. Gente, isso é fácil, tá? Fácil. Letra B de Black Label, é só lembrar aí de entidades, o E da entidade que não tem erro. Depois, independente das sanções penais, civis e administrativas previstas na lei específica de outras previstas na própria Lei 8429, o responsável pelo ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública está sujeito. Gente, a lei de improbidade é uma lei legal de fazer questão para essa prova. Por quê? Porque você tem que memorizar as penalidades previstas e, além disso, para cada tipo de ato. Então, assim, um ato ímprobo ou improbo, tem as duas formas de falar, é safadeza, é corrupção. Então, a gente tem alguns tipos. Tem os atos que importam enriquecimento ilícito, a pessoa ganha alguma coisa, alguma vantagem.
Os atos que ela não ganha nada, mas ela causa prejuízo ao erário. Os que não enriquece também não causa prejuízo, mas atenta contra os princípios, que é o mais brando. E tem ainda uns da ordem tributária, lá que fala quando você tem a ver com tributos, que é uma parte nova da lei. Para cada um do tipo de ato, vai ter uma gradação diferente de penalidades. E aí, aqui é onde a banca, ela passeia. Porque quais são as penalidades da lei de improbidade? Perda do cargo público, da função, suspensão dos direitos políticos, perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente, multa, né? Pagamento de multa, proibição de contratar com o poder público, acho que já falei da suspensão dos direitos políticos, acho que já tinha falado essa. Ressarcimento integral do dano, né? São esses. Ressarcimento integral do erário. Só que muda o valor da multa, muda o tempo de suspensão dos direitos políticos, muda o prazo que você fica impedido de contratar com o poder público e isso vai ter que memorizar. Nós temos umas tabelinhas bem bonitinhas que ajudam massa. Aqui ele está perguntando quais são as penas para quem comete um ato de improbidade que atenta contra os princípios. É o mais brando. Vamos ver. Perda dos direitos civis e políticos. Gente, não tem perda do direito civil, tá? Imagina, o que são os direitos civis? Vai lá na Constituição, no artigo 5º, a pessoa perde tudo, né? Não, gente, não. Não tem perda dos direitos civis, né? E nem dos direitos políticos. O que tem é suspensão dos direitos políticos. Então, não. Pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Exatamente essa. Princípios é essa. Letra B de Black Label ou de Beer. Olhem bem. Se for enriquecimento ilícito, imagina que você desviou R$1 milhão. Aí a pena de multa pode ser até 3 vezes o valor da vantagem patrimonial. Ou seja, pode ser até 3 milhões. Além de você devolver 1 milhão que você tirou, você ainda pode pagar uma multa de até 3 milhões. Se for prejuízo ao erário, é até 2 vezes o valor do prejuízo causado. Agora, como no princípio não tem vantagem, nem perda para o erário, aí é 100 vezes o valor da remuneração do agente. Então, vamos pensar aí, se ele ganha 3 mil, nós temos aí até 300 mil, é isso? Perda do cargo, essa pode acontecer. Declaração de incapacidade permanente de investidura. Meu, isso aqui é uma pena perpétua, né? A pessoa nunca mais, né, se declara incapaz. Não, isso aqui não existe na lei. Suspensão da licença para o exercício de profissão relacionada à prática do ato de improbidade. Ou seja, né, no caso eu, consultora jurídica, não posso mais exercer a advocacia. Não, isso não existe. Censura pública, também não tem pena de censura na lei, tá? Essa aqui tá legal, por quê? Porque ela trouxe penalidades que a lei não traz, então é fácil. Não sei se a banca vai ser legal assim com vocês. Possivelmente ela vai botar todas as penalidades que tem na lei, só vai mudar essa questão do prazo. Uma pegadinha que é clássica e que também vocês vão acertar, porque se errarem também não vão me contar, é trocar perda do cargo público por suspensão dos direitos políticos. Então assim, ó, a lei diz que o servidor, safadão, está sujeito à perda do cargo da função e à suspensão dos direitos políticos. Eles trocam suspensão da função e perda dos direitos políticos. Isso é pegadinha recorrente, tá? Confia em mim que a prova vem nessa toada, tá? É troca de perda por suspensão. Aí no caso dos prazos, quando interrompe, vai dizer que suspende. Vai ser esse tipo de pegadinha. Por isso é que eu falo que vai se dar melhor quem memoriza do que quem vai se matar para compreender tudo aquilo ali. Quem não é do direito, não se assuste, tá? Não se assuste. Vocês vão ver, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que tem muita gente que é técnico judiciário que não é da área do direito, muitos. Aí o pessoal do direito fica ligado, que pode ter um pouco mais de facilidade nas leis, mas tem uma parte que a gente ama. Qual é a parte que a gente ama no edital? Raciocínio. O pessoal do direito odeia com todas as forças, né? Então, cada um com o seu calo. De novo, a Lei 8429 diz assim, ó. Estabelece um regime de responsabilidade em razão de condutas qualificadas como improbidade. Tal regime de responsabilidade. Então, ó, a lei de improbidade. O agente cometeu um ato de improbidade. Esse ato se sobrepõe ao regime disciplinar, de modo que, iniciada a responsabilização por improbidade, deve ser suspenso o processo disciplinar?
Vamos ao exemplo para ficar mais fácil, tá? O servidor público, ele agrediu um colega. Agredir um colega fica meio ruim, né? Vamos pensar. Ele desviou uma verba, pediu propina, certo? Ele pediu propina para exercer a função dele. Abre-se um processo administrativo que pode levar a pena, lá na administração, que pode levar a pena de demissão. E abre-se também uma ação de probidade, que geralmente quem entra é o MP, lá no judiciário. Quando o MP entra no judiciário, obrigatoriamente o PAD tem que parar ou não? Não, gente. Independência das instâncias. Um servidor público, por um único ato, ele pode ser responsabilizado em 6 esferas diferentes. Lembrem-se aqui do A a A, cada um no seu quadrado. São esferas diferentes e eles vão correr todos juntos. O PAD, se for crime, ele também vai sofrer uma ação criminal, uma ação de probidade, uma ação de reparação de dano e lá vai. Um procedimento junto ao Tribunal de Contas do Estado, é um monte de área de responsabilização, tá? A gente tem que lembrar que quando a gente assume um cargo público, a gente assume um munus público e a gente está sujeito a uma série de responsabilizações. É aplicável ainda que não haja efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Gente, essa aqui é certa, letra B. Por quê? Nos princípios, não necessariamente vai ter um dano em dinheiro. Por exemplo, o servidor que deixa de dar publicidade a um ato. Imagine assim, foi nomeado um servidor e não foi publicada lá a portaria de nomeação. Isso é ato de improbidade, negar publicidade a um ato oficial. Claro que tem que ser intencional, né? Tem que ser com a intenção de. Nesse caso, não causou necessariamente um dano patrimonial, mas é ato de improbidade. Está assim na lei. É de natureza civil. O ato de improbidade de natureza civil é já declarado no STF. Embora implique na aplicação de sanção privativa de liberdade. Não. Ninguém é preso por ato de improbidade. Pena privativa de liberdade é lá no âmbito do penal, não é aqui. Impõe a responsabilização objetiva para os agentes públicos, que sua conduta causa... Não é objetiva, tem que ter dolo ou culpa. Não existe ato de improbidade na forma objetiva. Não se aplica no tocante à proteção patrimonial das entidades de natureza empresarial, mantidas ou controladas pelo Estado. Claro que sim. Se tem uma entidade que não faz parte da administração, mas o Estado tem patrimônio lá, essa lei se aplica sim. Então, letra B. Estamos quase terminando administrativo, faltam 2. Lei 8666, aquela lei que a pessoa diz que é a lei do capeta, né? Porque é um monte de detalhe, mas faz parte do jogo. Lei 8666, que estatui que compras sempre que possível deverão. Então, as compras sempre que possível, isso aqui é a letra seca da lei. Atender ao princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e desempenho, o que permite ser dispensada de licitação. Não tem nada a ver com dispensada de licitação. Dispensa de licitação já seria ruim, quanto mais dispensada, né? Não tem nada a ver essa parte final. Submeter-se a condições de aquisição e pagamento distinta das praticadas do setor privado, por força das exigências do interesse público. E aí, como é que paga, né? Adquire e paga como? Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Ser processado através de tomada de preço. Aqui, olha a pegadinha, é registro de preços. Ó a pegadinha. Ser subdividida em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado. Não pode dividir, né? Então, bem claro, balizar-se por preços praticados no âmbito dos órgãos da administração pública. Isso aqui é letra seca, está exatamente assim na lei. Por fim, no direito administrativo, ele fala da lei 8666, né? Traz um conceito a respeito dela e fala dos princípios todos que essa lei sujeita à administração e quem participa de licitação. Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. E aí ele diz, segundo o princípio da legalidade. Então, essa questão é uma pegadinha, por quê? Porque todas aqui tratam de princípios, mas ele quer saber de um princípio específico, que é o da legalidade. Impede que o agente público estabeleça condições de caráter não exclusivista em relação aos concorrentes de seu estado ou situação.
Isso aqui tem muito mais a ver com o princípio da impessoalidade, da indistinção do que com a legalidade. O processo de licitação está vinculado às prescrições legais, regulamentares específicas e as estabelecidas no respectivo ato convocatório. Isso aqui é o princípio da legalidade. Ou seja, a licitação obrigatoriamente tem que respeitar o que está na lei e no edital. O procedimento licitatório deve estar ajustado aos bons costumes e às regras de ética que devem nortear. Isso aqui é o princípio da moralidade. Todos os atos praticados pelos agentes administrativos devem ser de pleno conhecimento da coletividade. Isso aqui é publicidade. E ainda tem defeitos, tá, gente? Elas têm defeitos, por exemplo. Todos não, que tem exceção, que é o princípio, as propostas. Aqui, bons costumes. O que é bons costumes? É meio estranho, né? Então, tem algumas coisas ainda que dá para se discutir. Deve ser estabelecido tratamento diferenciado e justificado. Não deve ser estabelecido, e aí é o princípio da impessoalidade. Então, letra B de Black Label. Massa, gente, é bem corrido. As nossas aulas, obviamente, que terão um clima reta final. A gente vai organizar, mas vai trabalhando as questões, vai trabalhando o conteúdo junto, só para a gente ter uma ideia de direito administrativo. A gente vai fazer uma pausa, porque eu trouxe uns docinhos ali especiais para vocês, tá? Quem quiser falar com o Gui, que está falando do curso presencial, fica à vontade, ele vai estar ali na frente, né, Jô? O Gui. E, como um docinho, a gente volta para tratar do processo civil. Vai continuar na live? Então, você que está em casa, já já a gente volta e aí a gente fala do processo civil. Bora lá?